Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Bem-Estar de Saúde Mental. Meu nome é Jefferson Folkito, sou psiquiatra e hoje eu vou falar um pouco sobre o diagnóstico e os sintomas da depressão. Como é feito o diagnóstico de depressão? O mais importante que eu tenho que falar para vocês é que o diagnóstico é clínico. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele é feito basicamente com a entrevista psiquiátrica, com a consulta médica. Na consulta, nós vamos conversar com o paciente e, se preciso, com algum familiar também, e vamos tentar descobrir o que está acontecendo com aquele paciente, quais sintomas, quais queixas que ele tem. Além disso, é bastante importante que a gente tenha uma visão geral do paciente, uma visão global do paciente. Então, que a gente saiba coisas, que a gente pergunte coisas sobre a vida como um todo dele, como que é o trabalho, como que é a casa, ele tem filhos, é casado, como que é o meio social desse paciente. A partir de todos esses dados, daí sim a gente consegue fazer um diagnóstico mais trabalhado, mais adequado. Frequentemente, a gente acaba solicitando alguns exames complementares, exames de sangue ou mesmo algum exame de imagem, como tomografia ou ressonância do crânio. Mas é importante falar que esses exames são para excluir outras causas, excluir talvez alguma questão clínica que possa estar provocando aquele quadro. Mas o diagnóstico em si é clínico, é feito com a entrevista psiquiátrica. Quais são os sintomas de depressão? A depressão pode cursar com diversos sintomas e é importante a gente saber que para a gente considerar que algo seja um sintoma depressivo, ele deve estar presente por um tempo prolongado. O que a gente considera, de um modo geral, que ele esteja presente por pelo menos 2 semanas ou mais. E além disso, os sintomas têm que gerar um prejuízo funcional, um prejuízo na vida daquele indivíduo, seja na sua casa, seja no seu trabalho, na escola, no convívio social. Bom, então vamos lá. Quais os sintomas depressivos principais? Um muito importante que todo mundo sabe é tristeza. Então, como eu acabei de falar, não basta eu estar triste hoje de manhã e agora à tarde já estou legal, ou amanhã eu acordo bem, isso é um sintoma depressivo. Não, isso é uma tristeza, isso é um sentimento natural do ser humano. Diante de certas situações, é natural e totalmente saudável que as pessoas fiquem tristes. Para que eu considere a tristeza um sintoma depressivo, ela tem que estar presente por diversos dias, por pelo menos 2 semanas, sendo que ela deve estar presente na maior parte do tempo, todos os dias. Ok? Além da tristeza, outro sintoma importantíssimo, muito frequente, é a perda do interesse, prazer pelas coisas da vida. Então a pessoa não tem mais vontade, não tem mais prazer em sair, em ir no cinema ou comer, em um restaurante, coisas que antes ela gostava de fazer. E novamente, isso não é uma coisa de um dia. Isso é o tempo inteiro. A pessoa todos os dias permanece sem vontade, sem prazer. Outro sintoma muito importante que as pessoas podem ter é diminuição da energia. Então, frequentemente, os pacientes referem que estão mais cansados. Tá? Além disso, a gente encontra em alguns pacientes sentimentos de culpa, sentimentos pessimistas, de inutilidade. Então, imagina que a pessoa, apesar de não ter feito nada de errado, nada de muito importante, ela se sente culpada. Então, a minha família não está bem por minha causa e por aí vai. Assim como ela se sente diminuída, se sente sem importância. Eu não tenho importância para o mundo, eu não tenho importância para ninguém. Outros sintomas que podem estar presentes na depressão são alterações do sono, quando o paciente pode ter uma insônia, ele pode ter uma dificuldade para dormir e acordar muito durante a noite ou acordar antes do horário normal dele. Em outros casos, os pacientes podem ter muito sono e ficar grande parte do dia deitado, dormindo, não tem vontade de ânimo para nada. Outra alteração importante são as alterações de apetite, onde os pacientes podem ter o apetite diminuído, não terem mais prazer, não sentirem mais gosto nas coisas, nas refeições, nas comidas. E também, por outro lado, eles podem, em alguns pacientes, a gente vê que eles estão comendo mais, têm mais fome, tá? Além disso, a gente vê frequentemente alterações da concentração, o paciente não consegue se concentrar, consequentemente, ele refere prejuízos da memória.
não consegue gravar as coisas, não lembra mais direito das coisas e perde muita funcionalidade com isso. Nos casos mais graves, de um modo geral, alguns pacientes podem apresentar pensamento de morte, pensamento de que a vida não vale a pena, seria melhor se eu estivesse morto. E em alguns casos pode cursar inclusive com ideação suicida. Não vou falar muito sobre esse sintoma, que eu acho que é importantíssimo hoje no mundo, em termos de saúde pública. Eu vou deixar ele para uma próxima aula, para um próximo vídeo, onde eu vou falar especificamente dele, tá? Além desses sintomas, que são os mais comuns, os pacientes com depressão podem apresentar diversos outros sintomas. Só para citar alguns, é frequente a gente ver pacientes com quadros dolorosos, começam a ter dores pelo corpo quando estão deprimidos. Outros apresentam sintomas ansiosos. É importante a gente saber que os sintomas, que a intensidade, a forma como os sintomas se apresentam, varia muito de um indivíduo para outro. Vamos imaginar o seguinte: a gente vive no Brasil, num país que tem, de certo modo, uma alma um tanto quanto latina, né? Onde a gente tem uma facilidade de botar para fora o que a gente está sentindo, de chorar, gritar, falar, abraçar e por aí vai. Imagina que nesses moldes, o paciente com depressão pode muito bem exteriorizar tudo que ele está sentindo, chorar, mostrar para todo mundo que ele está triste, por aí vai. Mas imagina, por outro lado, que a gente pode muito bem, mesmo aqui no Brasil, encontrar algumas pessoas que têm uma alma meio germânica, né? E essas pessoas vão ter um pouco de dificuldade para exteriorizar. Elas vão introjetar todos os sintomas dela. Então elas não vão sair por aí chorando, gritando, falando que estão tristes, que estão desanimadas. Isso não quer dizer que essas pessoas não estejam, talvez, tanto quanto ou até mais do que a outra, o indivíduo que sai por aí chorando e falando tudo que está sentindo. E eu acho que um outro fato importante, eu acho que uma questão que a gente tem que ter em mente, muitas vezes, uma forma interessante da gente perceber um quê de depressão em alguém, é notar, reparar, perceber as pessoas. Algo que a gente faz cada vez menos, talvez, né? Mas perceber que, pô, fulano, um amigo, um parente, que era um cara super descontraído, falante, brincalhão, pô, ele faz mais ou menos umas 3, 4 semanas que ele tá mais fechadão, caladão, não sorri tanto quanto antes. Pô, peraí, nessa situação o que eu devo fazer? Não custa nada eu chegar para esse cara e falar: e aí, meu, tá tudo bem? Como andam as coisas? Tá com algum problema? Posso te ajudar? A gente não perde nada com isso. Eu tenho certeza que o outro não vai se sentir invadido. Não, eu acho que é algo muito importante. De repente, a pessoa fala para você: não, eu tô com um problema X, ou não fala nada. Não, tá tudo bem. Fizemos nossa parte, tentamos e eu acho que devemos ser ajudados, sim. Agora, pensa que em muitos casos isso seja o start para aquela pessoa começar a falar, poder se sentir à vontade para pôr para fora o que ela está sentindo. E daí é um bom gancho para essa pessoa procurar ajuda e, consequentemente, começar um tratamento. E assim termina o vídeo de hoje. No próximo eu vou falar sobre o tratamento da depressão. Quais opções temos hoje em dia? E ainda vou responder algumas perguntas que vivem me fazendo, do tipo: olha, eu vou começar a tomar um antidepressivo, eu vou ficar babando, eu vou ter sono o dia inteiro, eles viciam? Por quanto tempo eu vou tomar a medicação? Existem opções à medicação? E para finalizar, uma última pergunta que é sobre o eletrochoque, que na verdade o nome correto é eletroconvulsoterapia. As pessoas têm um baita preconceito, ainda um desconhecimento muito grande em relação a isso. Então, se você gostou, inscreva-se no canal, compartilhe, é muito, muito, muito importante que vocês compartilhem. Então, muito obrigado, como eu sempre digo, vida longa a todos, acima de tudo, viva com qualidade. Um abração.